Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Jovem Sonhador com mais um vídeo para você no canal falando das profecias de Zacarias, do chamado do Senhor para que retornamos a Ele. Ele clama com alta voz através do profeta: venham, 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 antes que seja tarde demais. Sem mais delongas, vamos ouvir. No entanto, há mais do que um chamado a voltar. Há também um aviso, um alerta dirigido às nações que saquearam o povo de Deus. Aquelas que se aproveitaram do sofrimento de Israel, acreditando que poderia agir impunemente, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: depois que ele me enviou contra as nações que o saquearam, porque quem tocar em vocês toca na menina dos olhos dele. Eu levantarei minha mão contra ela, e os seus próprios escravos o saquearão. Zacarias 2, 8 e 9. Aqui, em palavras termas e ao mesmo tempo poderosa, ele revela o quanto ama o seu povo. Tocar neles e feri-los é atingir o próprio centro do seu ser. É como atingi-lo a pupila do olho, a parte mais sensível e protegida do corpo. É uma metáfora que fala de um amor feroz e de uma justiça divina, e um amor que não permitirá que a injustiça permaneça impune, uma justiça que não deixará a opressão sem resposta. As nações que tiveram Israel cativos serão elas mesmas derrubadas, e aqueles que foram escravizados se levantarão em vitória. E então a visão atinge o seu clímax, movendo do aviso a promessa do juízo à celebração. Cante-se, alegre-se, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de você, declara o Senhor. Conforme está escrito em Zacarias 2 e 10. É uma declaração que ultrapassa o tempo imediato, apontando para um futuro em que o Senhor não apenas defenderá o seu povo de longe, mas habitará no meio dele. Sua presença não mais confinada, um templo de pedras, mas vive e pulsante entre o seu povo. E como para confirmar que esta promessa não é apenas para Israel, mas para todos os que buscam o Senhor, ele acrescenta: muitas nações se unirão ao Senhor naquele dia e serão o meu povo. Habitarei no meio de vocês e saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês, conforme está escrito em Zacarias 2:11. Aqui, em uma das declarações mais profundas do livro, as fronteiras do reino de Deus se expandem além de Israel. Seu povo não será definido apenas pela linhagem ou geografia. Antes, todos os que se voltarem para ele, seja de qualquer nação ou origem, serão acolhidos na sua aliança.
e feitos cidadãos do seu reino eterno. E, finalmente, ao encerrar-se a visão, o Senhor emite uma última ordem. Uma que se dirige não apenas a Israel, mas a todas as nações. Aquiete diante do Senhor seu Deus, todos vocês, ó povos, porque ele se levantou da sua santa habitação. Conforme está escrito em Zacarias 2:3. Esta não é uma aquietação pacífica, nem um simples silêncio de submissão. É a reverência que precede a ação, a solenidade que toma conta quando se está diante da presença do Todo-Poderoso. O Senhor não está distante ou adormecido, ele está em movimento, preparando-se para agir, e quando o fizer, o mundo jamais será o mesmo. O que esta visão significa para nós hoje? Será que também temos buscado segurança nos muros que construímos com as nossas próprias mãos, acreditando que a nossa força vem dos esforços humanos e das fortalezas que erguemos ao nosso redor? E se assim for, será que Deus não nos está chamando agora a abandonarmos esta falsa segurança e confiar nele como nosso verdadeiro protetor? Talvez sejamos como os exilados, vivendo em terras estrangeiras, presos em cativeiros espirituais, ansiando pelo lar, mas hesitando deixar para trás o conforto do mundo que conhecemos. Contudo, a voz do Senhor ainda chama, ainda nos convoca, ainda nos convida a retornar, não apenas a um lugar físico, mas a Ele, aquele que pode ser simultaneamente a nossa defesa e a nossa morada. E quanto à sua promessa de que muitas nações se uniriam a ele, será que esta visão dada ao profeta Zacarias há tanto tempo já não está se cumprindo em Cristo, que derrubou os muros de separação entre judeus e gentios, formando um só povo de todas as tribos e línguas? A visão de Zacarias do capítulo 2 não é apenas um deslumbre da história antiga, é uma revelação do coração de Deus, é um lembrete de que o seu desejo foi sempre de reunir o seu povo, protegê-lo com a sua presença e habitar no meio deles em glória. E se ele nos chama hoje, a única pergunta que resta é: responderemos à medida que o futuro glorioso de Jerusalém se dissipa? Zacarias é conduzido a outra cena, uma que desloca o foco da restauração da cidade para a condição espiritual do povo, revelando um tribunal cósmico onde o destino do sumo sacerdote de Deus, de Israel, e por extensão o destino da própria nação está sendo decidido. Este não é um julgamento comum. É um momento em que a batalha espiritual invisível se torna visível.
onde as forças da justiça e da maldade se enfrentam diretamente, onde acusações são lançadas, mas onde a graça intervém com um poder que desafia todas as expectativas. Diante dos olhos do profeta Zacarias, a cena se desenrola. Ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor e Satanás à sua direita para acusá-los. Zacarias, capítulo 3 e versículo 1. Aqui neste tribunal celestial, Josué, o sumo sacerdote escolhido, está na presença do divino, mas a sua postura não é de confiança, mas de vulnerabilidade. Pois à sua direita, um lugar tradicionalmente revelado a um defensor, Satanás, não como um advogado, mas como um acusador implacável, lançando condenações, apontando cada falha, cada impureza, cada motivo pelo qual este homem, este sacerdote, esse mediador entre Deus e o seu povo é indigno de permanecer naquele lugar sagrado. Esta cena transcende a realidade imediata de Josué, pois ele não representa apenas a si mesmo, ele encarna todas as nações de Israel que, embora tenha retornado do exílio, ainda permanece espiritualmente manchada, carregando o peso dos seus pecados passados, vestida não em justiça, mas em imundície. E as acusações do adversário, ainda proferida com intenções malignas, não são fundadas, pois Josué é de fato culpado, não apenas segundo os padrões humanos, mas diante da santidade absoluta de Deus, que exige pureza daqueles que servem diante dele. Ora, Josué está vestido com roupas sujas diante do anjo, conforme está escrito em Zacarias 3:3. A palavra hebraica usada para suja aqui não descreve uma simples impureza, mas invoca roupas manchadas com a mais impossível imundícies, simbolizando não apenas a impureza externa, mas a corrupção profunda do pecado. Como então poderia tal homem contaminado, desonrado, aspirar a servir como um sumo sacerdote? Como poderia interceder pelo povo se ele mesmo era indigno? O peso da acusação é esmagador, a evidência é inquestionável. E por toda a lógica humana, o veredito deveria ser condenatório. Mas antes que Satanás possa avançar em suas acusações, antes que o peso do julgamento possa cair, uma voz corta as acusações. Não uma voz de condenação, mas de autoridade divina. Uma voz que silencia o adversário num instante. O Senhor disse a Satanás. O Senhor o repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Este homem não é um tição tirado do fogo? Conforme está escrito em Zacarias 3:2. Com estas palavras, todo o curso
do julgamento é alterado. Satanás, ávido para condenar, é reduzido em potência diante da declaração do Senhor, pois não se trata de um simples argumento jurídico, mas de uma proclamação de graça soberana. Amigos e familiares, domésticos da fé, simpatizantes do Evangelho e admiradores da fé cristã, a profundidade que tem as profecias do profeta Zacarias é de nos chamar a atenção e de nos deixar confuso com tanta profundidade, com tanta sabedoria e com tanta presença de Deus. Acredito eu que o profeta Zacarias estava em êxtase diante das visões que ele teve. As suas visões é tão nítida e tão real que descreve um futuro que há de vir e que nós vamos presenciar diante do rei estes acontecimentos e vamos começar a reconhecer que tão grande Deus, que tão grande graça e glória, que tão grande esplendor é o Senhor dos Exércitos. Parece que aos nossos olhos ainda não podemos contemplar e nem enxergar a tão grande fortaleza que é o Senhor dos Exércitos. Mesmo a Bíblia Sagrada nos mostrando sua grandeza, a sua santidade e a sua ciência, nem assim a mente humana é capaz de pesar e de medir tão grande é o Senhor nosso Deus. Portanto, meu amigo, com a nossa simplicidade e a nossa pequenez, diante de tão grande é a glória e a graça de Deus, tenhamos que nos aceitar que somos realmente pequeno, falho, faltoso e que necessitamos da graça deste grande Deus. Se voltamos para Ele, com nossos corações aquebrantados, com nossos olhos cheios de lágrimas, reconhecendo que estamos em erro, estamos em pecado. Satanás, o acusador, a todo momento está lançando os seus dardos inflamáveis para nos tirar do caminho, para achar motivo para nos acusar todos os dias. Mas Jesus Cristo é o nosso advogado fiel que está nos protegendo com a sua palavra de santidade, com a sua palavra de sabedoria, sempre derrubando as acusações de Satanás e nós caminhando devagarzinho, passo a passo, todo dia, até chegarmos do outro lado. Foi este o vídeo de hoje do Jovem Sonhador. Deixe o seu joinha, se inscreva no canal e valeu!